Eu vim aqui para deixar claro de uma vez por todas que a parte mais importante da regularização fundiária é o jurídico. Ah, eu discordo. A parte mais importante da regularização fundiária é a parte técnica, Se você não tiver, envolvida por arquitetos e engenheiros. se você não tiver um bom requerimento, bem fundamentado, aí como você vai fazer? Chegar com o desenho e apresentar? Então, sem o desenho, que é fotografia da área real, você vai apresentar o quê? Só papel? E se a sua devolutiva do cartório de registro de imóveis diz não para o seu desenho, que não está adequado com as normas da corregedoria? E aí? O Você técnico não vai faz, resolver. você faz a adequação, faz a adequação dos desenhos. A E os adequação do desenho, a desenhos, adequação jurídica no desenho. e você tem os memoriais descritivos, que são os desenhos acompanhados do memorial técnico. E aí, se você protocola sua REURB só com o desenho e vem um município e fala, não vou fazer, você vai precisar de quê? De um advogado? Argumenta-se. A mais importante é a área técnica. Não, não é. É a técnica. A jurídica? A técnica. A jurídica? A técnica. Quem vence essa batalha? Não é assim, gente. Nós precisamos das duas áreas para fazer regularização fundiária. As áreas são complementares. Elas juntas vão fazer com que o seu projeto de regularização fundiária saia e saia bem feito. Nós fizemos essa brincadeira aqui com vocês, mas na verdade nosso bate-bola aqui é para chamar atenção que muita gente fica nessa queda de braço nos grupos, né, Ângela? Exatamente, exatamente. Sem saber qual o papel fundamental para a regularização fundiária. Mas como nós já sabemos desde muito tempo, são trabalhos que se complementam e sem o qual não se faz REURB. Nós precisamos dessa mão. É como eu digo, né? Se eu der a mão, me empresta sua mão, Rose. Se a gente simplesmente juntar as mãos, aqui ela não consegue me salvar, nem eu consigo salvá-la. Mas se a gente juntar as mãos, ó, ninguém tira. Então é isso, a REURB é parceria. Olha só, e essa provocação que nós fizemos é porque nos grupos é assim mesmo, gente, é acirrado. Quando você está em grupos, que a gente está em vários grupos de regularização fundiária com membros do país todo, nós temos, toda vez que um jurídico fala, tem essa situação, não, mas é arquiteto, não, mas é engenheiro, não, mas é advogado. Sem uma equipe multidisciplinar não se faz regularização fundiária. É preciso você suprir todas as arestas, atender todas as lacunas. E é por isso que nós temos dois diferenciais. Ângela, por que a Ramires Regularizações é tão diferente no mercado? Porque nós temos a equipe completa, nós temos a área técnica, representada por mim, arquiteta urbanista há 40 anos, e pela doutora Rose Ramires, que faz a área jurídica. Mas somos só nós? Não, e a nossa equipe é completa. Nós temos profissionais da área de levantamentos planimétricos que vão para os locais fazer essa foto georreferenciada. A gente brinca que é uma foto, na realidade é um trabalho técnico, feito por drone, feito por equipamento. Mas é como se você tivesse tirado a foto da área como ela é, real. Eles vêm com esses levantamentos, nós temos equipe de desenho que entende, lê esses levantamentos, passa para o papel, para os softwares, e daí a gente complementa com as documentações. E a professora Elaine no administrativo, qual o papel do administrativo no cadastramento? Conta para nós. Olha só, eu não gosto de lidar com dinheiro, porque a minha área, na minha cabeça, é só técnico, se tem a curva de nível, se tem planta, se tem bueiro, se tem sombra da edificação, se o levantamento está correto, se tem área de risco, se tem área de APP. No caso, eu gosto de lidar com dinheiro, Não, a sobretudo gente se gosta, vem para minha mão. não, a gente gosta de ganhar dinheiro, né? Mas fazer cobranças, verificar se está todo mundo pagando, se as pessoas aderiram, não aderiram, porque uma coisa importante de se dizer, REURB, regularização fundiária, não é feita de um lote individualmente. Nós precisamos da área toda, nós precisamos, no mínimo, de uma quadra. Gente, a gente não pode, vamos dizer o sorriso. Para o sorriso estar bonito, nós precisamos de todos os dentes. Você já pensou se eu tivesse um dente faltando os outros? A REURB é isso. Eu preciso da quadra com todos os seus lotes. As pessoas que vêm conosco, os nossos parceiros, que a gente chama de aderentes, e os outros que posteriormente vêm também. Mas em REURB eu levanto todos os lotes, todos.
Gostei muito. Nunca tinha ouvido, gente, inédito, inédito isso. Nunca tinha ouvido essa comparação, que a REURB ela não pode ser banguela, ela é a comparação com os dentes, todos os lotes têm que estar, ou seja, uma quadra toda com todos os lotes. E aproveitando esse assunto, Ângela, tô aqui formal, né? Mas Tá? todo esse E eu assunto aqui, informal, como arquitetos, né? eu aqui, por que é tão importante essa questão de bater na tecla de que é completa a quadra? Recentemente nós estamos com alguma dúvida nesse sentido, nós estamos com algum problema nesse nós, sentido? Conta para o pessoal aí. nós temos um pessoal, não vou dizer de que município, que também não interessa, né, gente, que fez um levantamento planimétrico cadastral de uma área Só um muito instantinho, grande. vamos situar as pessoas. O que nós fazemos nesse município, Ângela? O que a Ramires faz A lá? Ramires, nesse município, ela faz a análise das documentações. Porque, pessoal, olha só, nós temos muitos municípios que são pequenininhos, então eles não possuem equipe técnica para fazer análise de REURB, ver todas as plantas, documentações, laudos. Então, eles terceirizam esta mão de obra. E nós, da Ramires, também desempenhamos esse papel de análise da documentação, análise de REURB. Então chegou para mim esse núcleo, e é um núcleo bastante grande. E o que o pessoal da área fez, os técnicos da área fizeram? Fizeram lá em cima um lote, 100 metros de via, outro lote, mais 100 metros de via. Isso não é núcleo, isso não é polígono. É uma REURB banguela. É uma REURB banguela, gente. Eu não como carne, eu não nem arranco pedaço, né? Fala a verdade, não faço nada com dente só. Então, essa REURB não pode ser feita. Eu preciso do levantamento de todos os lotes. Ai, mas eles são não aderentes, eu vou fazer de graça? Não, eu não vou fazer de graça. Eu vou fazer um custo, que aí a equipe da Ramires também tem pessoas especializadas para fazer esse levantamento, para que a gente não perca o nosso trabalho, né? Que a gente tenha um bom orçamento para que ele seja concluído. A gente faz esse orçamento. Olha só, deixa eu aproveitar e acrescentar. Isso. Orçamento e precificação, eles são um dos pontos que mais dúvidas trazem para o empreendedor, para o empresário de REURB, para aquele profissional liberal. Então, todos os custos têm que estar tratados ali, inclusive no nosso curso REURB 4.0, a gente ensina você com planilha a fazer esses custos todos. Por quê? Porque quando você faz uma regularização fundiária, você tem que prever os aderentes e os não aderentes, todas as adesões. E se você não tem, ainda assim você tem que desenhar tudo, porque está na lei essa exigência. E aí eu pergunto, o que nós fizemos com esse município? Nós fizemos o quê? Nós pedimos que o levantamento fosse refeito, que todos os lotes fossem incluídos. Aí fica assim, poxa, mas eu não vou ganhar, vou fazer de graça? Não. Na verdade, nós demos um comunique-se. Exato. Nós fizemos esse comunique-se, em alguns lugares chama-se comunique-se, em outros é uma notificação, avisando que tem que ser complementado. Então, esses lotes têm que ser desenhados. Aí eu coloco o nome desse proprietário, eles até chegaram para a gente assim, ai, mas eles não vão deixar entrar no lote. Escuta. Boa, essa que eu queria. Vieram com essa resposta, sua blusa aqui. Mas olha, veja, gente. Vieram com essa resposta. Ai, não dá para medir porque as pessoas não vão deixar a gente entrar, não são nossos clientes. Aí até doeu aqui no meu estômago o golpe. Explica como solucionar isso, gente, arquiteta. olha só. O levantamento com o drone, ele vê toda a área por cima, então eu não preciso entrar na quadra. Olha, vamos falar tecnicamente, nós sabemos em que áreas. Se tem muita quantidade de arbórea, muitas árvores, eu não consigo fazer a visualização perfeita do lote com seu georreferenciamento dos ângulos com o drone, porque não dá para visualizar. Mas os equipamentos, gente, não é aquela onda que a gente imagina bater na parede e volta. Não, nós conseguimos sim fazer um levantamento, equipes boas conseguem fazer esse levantamento, puxando de outros ângulos. E aí consegue sim ter as medidas desses lotes que não são nossos clientes ainda. Mas o importante é dizer que a lei, ela resguarda o trabalho do profissional. Nós temos o direito autoral deste levantamento, do levantamento técnico. Por quê? Porque ninguém pode enriquecer às custas do outro. A Rose pode explicar até melhor nessa visão de legislação, mas a gente tem a tranquilidade de fazer o trabalho e essas pessoas que vierem
Às vezes a incredulidade, ela é bastante aceitável, porque são pessoas humildes que são muito enganadas, né. Então E a gente falou de tanta coisa, vamos pontuar para vocês aqui. é, Para essa equipe, como foi a nossa solução? A arquiteta Ângela fez todas as orientações que o município faz. Óbvio que o município não vai ensinar a fazer o trabalho, porque não é do município fazer, mas o município orienta sim, porque tem essa boa vontade, porque a REURB é ganha-ganha, para ele vai ser muito bom. Então, para gente, para esse caso em específico, nós fizemos um comunique-se, devolvemos com todos os itens que têm que ser feitos exato. inclusive essa questão de ter todos os lotes serem levantados. Aí nós entramos na esfera da tranquilidade desse projeto técnico que você vai trabalhar e entregar, mesmo sem os lotes aderentes. Por quê? Porque o direito autoral que veio pela nova lei Minha Casa Minha Vida, a 14.620, que foi publicada ano passado, ela trouxe essa novidade de proteção ao empreendedor, ou seja, dá o direito autoral. Se o município utilizar os seus desenhos para titular outra pessoa, ou o cartório de registro de imóveis para registrar, eles vão pagar direito autoral para esse profissional que tem ali na RT dele, tem ali nos projetos o seu direito autoral previsto em lei. Lembrando que a ART e a RRT já eram essa garantia de direito autoral, porque é um profissional, não pode entrar na seara do outro. E quando ela fala que ninguém pode enriquecer injustamente, o enriquecimento sem causa, quando, de uma vez já vocês que custearam esse núcleo forem para registro e vai ser registrado, essa outra pessoa que não quis aderir para não dividir os custos, vai lá e passa na frente e registra, isso é enriquecimento sem causa, porque você fez o rateio para os custos técnicos, e aí você tem esse direito de regresso, que aliás já existia antes e agora só veio reforçado aí no direito autoral. E nós falávamos, antes de tudo isso, da parte administrativa da REURB, porque é tão Sim. importante. Nós temos a professora Elaine, que é especialista em direito imobiliário, pós-graduada em direito imobiliário, e ela cuida como ninguém da parte contratual, porque, gente, regularização fundiária, você precisa fazer contratos. Normalmente são diretos normalmente são contratos direto com os ocupantes. Então, são inúmeros contratos, mais de 100 muitas vezes. Então, você tem que redigir, você tem que pegar todos os dados, você tem que conversar com as pessoas. Esses dados todos, eles têm a LGPD, tem toda uma tratativa de segurança, e conversar com as pessoas, e emissão de boletos, e como vão pagar. E tudo isso é um trabalho administrativo e financeiro. Então, a gente tem na Ramires a Elaine, que tem esse diferencial. E nós temos também, nós trabalhamos só em São Paulo? Não, nós trabalhamos em muitos locais do Brasil. Nós temos hoje uma filial em Aracaju, né, Sergipe, nós temos vários núcleos em Sergipe, nós temos na Bahia, nós temos em São Paulo várias localizações, Santa Catarina. Santa Catarina, E Minas Gerais, Minas Gerais. Brasil afora aí. E estamos aguardando os outros estados, venham. Olha só, quando a gente fala de regularização fundiária, temos várias facetas. Tem a área social, a área técnica, a área jurídica, e tem uma área que eu gosto muito, a área judicial. Por que é importante a regularização na área judicial? Ângela, quantos clientes vieram para nós de processos judiciais? Nossa, inúmeros, inúmeros. Mas doutora, eles vão me tirar amanhã, já estão com as documentações. São áreas de Com as pessoas. liminares! É. Amanhã vai o oficial de justiça, amanhã vem a Pois é, polícia. e muitas vezes as pessoas que são mais atingidas por isso são as que mais desconhecem legislação, são as mais vulneráveis nessa especialidade, né? Então a gente fala, não é bem assim, vamos verificar, vamos fazer análise. Gente, é uma análise séria, o nosso trabalho é um trabalho sério. A análise que a Rose faz, ela vai verificar de onde surgiu, qual é o início de todo esse processo, verificar as saídas, e normalmente ela é danada, ela consegue achar todas Gente, as mas entrelinhas, né? É assim, ó, a gente nunca promete nada para o cliente, porque Pois é. a gente não pode, eu como advogada não posso. E eu também não me envolvo emocionalmente, mas cada vez que sai uma suspensão de liminar
uma suspensão de uma reintegração de posse chega a me emocionar. Nossa, muito, Né, Ângela? Tem muito. situações que eu me emociono de verdade, porque não que eu puxo para mim a causa emocionalmente, mas porque a gente vê a injustiça com aquelas famílias. Sabe o que uma das coisas que mais acontece? Por exemplo, aqueles lotes, olha só, gente, aqueles locais em que já tem ocupação consolidada de muitos anos e aquele proprietário registral, que vocês já sabem, aquele que está no registro, o proprietário que tá lá registrado no cartório de registro de imóveis, ele muitas vezes fazem uma simulação, uma jogadinha. Vendem para alguém, pegam aquela escritura como se tivesse adquirido, porque o dono anterior, pela justiça, perdeu todos os direitos a gente chama em direito a prescrição aquisitiva em favor do ocupante. Então, quando você já tem o direito de uso capião, por exemplo, por mais que aquele dono que está na matrícula peça, ele não foi diligente, ele deixou passar décadas e agora vai pedir, não consegue, porque já perdeu. Porém, nessa jogadinha, muitos juízes ou situações que passam despercebidas, esse novo comprador diz que comprou, que é a emissão na posse, e o juiz vai lá e vê que é um lote só, mas quando você vê, na verdade, esse lote está ocupado por dezenas de famílias, porque num local de um terreno, por exemplo, de 600 metros quadrados, pode ter mais de uma família, Nossa, Ângela? 1 milhão de família ali nesses Não, 600 metros 1 milhão quadrados. não, mas Muita gente, muita gente. Tem áreas que tem só a simples casa, e é uma coisa também importante da gente de falar, né? É muita coisa, viu, gente? Mas a gente vai até puxando pela memória que não existe lote mínimo em REURB. sim, Então, lote mínimo na maioria das cidades é 125 metros quadrados. Em REURB não tem lote mínimo. Se eu tiver uma casa de 5 por 10, se eu tiver até 5 por 5, porque às vezes a gente tem 5 por 5, uma sobre a outra. áreas favelares, gente, Isso. que não são somente aquelas comunidades de habitações precárias. Claro, sempre você vai ter uma melhoria habitacional ali inserida ou necessária, mas tem áreas que não são áreas de madeira, não são áreas de habitação precária, são áreas de alvenaria, e que vocês sabem, tem direito de laje, e as edificações vão subindo. Enfim, e em muitos núcleos até existe alguma infraestrutura. E aí, numa área de 600 metros quadrados, a gente tem inúmeras casas, 10, 20 casas, Sim. umas sobrepostas, outras sotopostas, dependendo do declive do terreno, e aí você tem aí 50 famílias, e que representa aí quase 100 pessoas. E aí, num único processo de reintegração de posse, que uma pessoa pede contra a outra, na verdade estão várias famílias envolvidas. E quando você vai ver, tem nulidade de citação, tem uma série de situações e que você consegue legalmente, pelos argumentos do processo civil e da própria lei, né, de posses, embargos de terceiros, enfim, embargos de terceiro, enfim, você consegue só pelas questões processuais suspender essa liminar. Mas tem muito juiz que diz aí que é coisa julgada, sendo que você, em regularização fundiária, tem uma situação superveniente. E aí, a Lei 13.465, ela é maravilhosa, porque você consegue fundamentos para fazer a defesa dessas ações judiciais, tanto no pré, para você iniciar uma ação judicial, como no pós, para você defender aqueles que estão sendo ali desalojados. E é importante também, porque aí nesse trabalho você vai precisar da área técnica para fazer um levantamento, um diagnóstico. E é importante dizer também, Rose, para todo mundo, porque muita gente questiona, mas vocês vão regularizar a minha terra? O suor do meu pai, do meu avô? Não é assim. Se a área está ocupada há muito tempo, conforme a lei diz, as pessoas que ocuparam não foram retiradas, elas estão lá mansamente, e não houve nada contra essas pessoas, o proprietário tem direito de ser Indenizado. indenizado por essa área, mas é pelo valor da terra nua, porque ele não fez nada ou porque foi impossibilitado, não tinha condição. Ele vai ter esse direito, mas não dá para tirar essa gente que está lá há tantos anos, usando de poder financeiro de outros que visualizam a área, porque isso acontece muito em áreas que eu vislumbro serem importantes para eu fazer uma ocupação tipo industrial, por exemplo. Então, eu vou tirar aquela população de lá e vou vender o lote a quanto? Então, essa observação é muito importante, porque justamente a lei veio para defender as pessoas que estão lá sem prejudicar as outras pessoas que tiveram suas áreas ocupadas. Ó, regularização fundiária não é expropriação. Sim. Porém,
Isso, quem é advogado, quem é do mundo jurídico sabe, quem não é vai saber agora, o direito não acolhe a quem dorme. Então, você precisa, quando você tem uma invasão, quando você tem algum problema na sua propriedade, você como proprietário, você tem o dever de fiscalizar, você tem o dever de cuidar do que é seu. Viu uma invasão, já tem que entrar na justiça, a lei prevê até meios próprios de você tirar aquele invasor dali, claro, que sem violência, mas dentro da minimamente possível. Quebrar um cadeado que foi posto indevidamente, enfim, colocar um cachorro no seu, Na sua na área. sua área, limpar, fiscalizar, vigiar, enfim. A lei diz que você tem que proteger o que é seu e você tem que ser diligente. E tem muitos proprietários que são diligentes. Mas nosso direito processual civil, e sem demérito nenhum, tem muitos recursos, muitas situações. E a gente sabe que tem aí a função social da moradia, o direito à dignidade, enfim, muitos processos, sobretudo os mais antigos, duravam anos, 10, 20 anos. Agora está um pouco mais rápido. Mas desde 2015, a tendência é a mediação, a tendência é a consensualidade, e a gente tem aí o Ministério Público tendo que intervir nessas ações onde você tem reintegrações de posse coletiva, o GAORP, enfim, as resoluções do CNJ, tudo no sentido de você manter aquelas pessoas ali, chegando a um consenso. Por outro lado, esse proprietário dirigente, ele tem direito a uma indenização. Ele não vai ser expropriado. E essa indenização, se for no âmbito de REURB, quando ele já perdeu todos os direitos e ele nunca foi dirigente, vai ser pelo justo valor da terra nua. Mas para aquele que foi dirigente, a lei garante essa indenização aí em valores que dependem da negociação, dependem do processo, depende da mediação que vai acontecer. Na realidade, é bom para todo mundo, porque essa área já estava perdida. Já estava perdida. A regularização fundiária, na realidade, ela diz exatamente quem está lá e onde está, no local certinho. Ela faz com que esse proprietário seja identificado, que a sua área seja dimensionada, e aí sim o proprietário pode cobrar daquela pessoa o valor certo por aquela área que foi identificada e foi dimensionada, né? Nós sabemos que para que eu regularize, eu preciso dar conhecimento àqueles que vão analisar do que eu estou aprovando, do que eu estou requerendo. Então, eu tenho que dar o RG, CPF, tipo sanguíneo daquela área. Então, Oi? eu tenho. Tipo sanguíneo? Tipo sanguíneo. Eu preciso dizer aqueles pontos. Aquele terreno tem 5 por 20, ele tem planialtimetria, gente, planimetria e altimetria, plano e altimetria. Eu tenho que ter as curvas de nível, eu tenho que dizer se o terreno ele é retangular certinho, ou se ele é um terreno triangular, se ele tem ângulos, se ele não é se não é um terreno a 90 graus, eu tenho que dizer se ele está totalmente ocupado, construído, se eu tenho recurso. Então, essa importância é atestada pelo profissional arquiteto engenheiro. Então, o trabalho de regularização fundiária, como a Rose já disse, anotação de responsabilidade técnica, que é dos engenheiros, e registro de responsabilidade técnica pelos arquitetos, eles atestam, colocam a sua assinatura, o número do CREA e a RRT ou ARRT do CREA, do CAL, né? Para que essa área seja identificada. Nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos dizendo. Essa é a importância do profissional habilitado, que tanto a gente procura dizer. Da mesma forma, o advogado que vai dizer, olha, ali eu tenho 4 casas, nós vamos dizer que tem 4, 5 casas ou sobrepostas, e ele vai atestar que ali tem mesmo e vai Na fazer. verdade, o advogado vai dizer quem vai receber aquela casa. Quem vai receber aquela casa. Porque ele vai ali, depois de ter os levantamentos sociais, os cadastros, vamos supor que a seguinte situação acontece. Todos os documentos ali é o de uma compra e venda em nome do seu José da Silva. Só que quem mora ali é o Marcelo Sampaio. E ele apresenta o documento do José da Silva como documento de aquisição. Aí você fica sabendo que o José da Silva faleceu e deixou 14 filhos. E uma dessas filhas casou com esse Sampaio. E aí, no nome de quem vai essa ocupação? Então, são essas questões que, sem adentrar em áreas judiciais, porque a REURB não vai resolver o problema judicial daquela família, a REURB não vai advogar para aquela família, que nem é competência da matéria, mas é o advogado que vai orientar as ações e vai, através da documentação,
estudar quem realmente é o verdadeiro legitimado, o verdadeiro ocupante que será titulado. Então, você tem esse levantamento todo feito pelos assistentes sociais, que vão trazer as informações para o advogado, e essa documentação de adequação jurídica é o advogado quem vai fazer. Porque, vou dizer uma coisa para vocês, não é tão simples e fácil entrar em algumas comunidades, né, Ah, Rosi? não, gente, Não não é. mesmo. Nós precisamos de gente com competência e sabedoria para entrar em algumas áreas, nas favelas principalmente. Nós precisamos que as pessoas, que as assistentes sociais, elas façam todo o trabalho, porque já são áreas que têm Carentes, né? carentes, com pouca infraestrutura, com aquele medo de ser tirado de qualquer forma. Então, E, gente, vamos falar real, que aqui a gente é REURB na prática, do jeito certo, sem segredos, descomplicada. Nessa parte sem segredos, vamos falar real? é, A gente tem a marginalidade ali, exato. normalmente, nessa área de comunidade, de favela, essa área favelar. Aí você fala assim, ai, mas eu faço REURB E, eu não preciso de falar com REURB S. Conta aí. Não, você tem que fazer sim. A REURB-S, uma coisa importante, a REURB social, ela pode ser feita por empresas, pode e deve ser feita por empresas. Muitas prefeituras trabalham com a área social de áreas públicas, ou se tem muito dinheiro que, gente, vejam, no Brasil, você acha que tem prefeitura sobrando dinheiro para ficar fazendo regularização fundiária? Sobrando De dinheiro área de particular, área para quem não particular? é de interesse social, Entendam essa dificuldade ela das pode fazer? prefeituras. Pode, mas se ela tiver condições, aí ela cobra do particular. Mas na Isso. vida real não funciona assim. É. Já é difícil ela conseguir recursos para fazer a regularização fundiária de núcleo S, que muitas vezes ela é ré em ação civil pública para infraestrutura. Então nós, das empresas particulares, nós podemos fazer essa parceria e fazer os levantamentos, né, Rose? As E quem paga a documentações. REURB-S? Quem paga a REURB-S é o proprietário, o morador, aliás, o ocupante E dessas muda o quê? áreas. A quantidade de boletos. Ah, eu não vou fazer um preço para uma REURB tipo S e outra para REURB E. Não, gente. O que você faz, e que a gente ensina bastante no curso, né, Ângela? É que a gente incide os custos sobre aquele núcleo, seja ele S ou E, dependendo dos produtos de REURB que vão ser utilizados, que Você serão necessários. administra, né? É a administração dos trabalhos que você vai realizar com os pagamentos que você precisa para gerir esses projetos todos, esse trabalho todo, né? Mas não é só nesse detalhe. Nós temos um núcleo que é REURB E, REURB E. Parte dele é REURB E, parte dele é REURB S, mas é predominantemente E. E que nós fomos contratados para fazer esta área, cujo limite do meu núcleo era uma avenida. Então, nós estávamos fazendo as 12 quadras para a esquerda dessa avenida. E esse núcleo, esse local, esse bairro, ele tinha uma peculiaridade. Ele já vinha de uma ação civil pública dos anos 90, no final dos anos 90. E aí o município chegou para a gente e disse assim, ó, o núcleo de vocês tem uma parte de favela. Eu falei, não tem. Tem. Eu falei, não tem. Tem, não tem. Tem sim. E nós fomos lá e aí entendemos o que eles queriam dizer. Eles estavam sendo acionados desde os anos 90 por uma área completa, todo um trecho, cuja via cruzava esse trecho. E esse era o desenho inicial daquele período, que você tinha que fazer a regularização fundiária de tudo. E eles estavam fazendo, só que olha só, o recurso para a área de risco dessa parte favelar de um processo administrativo de regularização fundiária, que na verdade era uma ação civil pública. 1999. 1999, já era um processo administrativo que veio de uma ação judicial movida pelo Ministério Público, ação civil pública, para a urbanização daquele local, para a infraestrutura daquele local, e só chegou a verba para fazer o levantamento de área de risco agora, o ano passado. Então aí eles falaram para nós assim, só que aí eles falaram para nós assim, olha só, nós temos só o dinheiro, só conseguimos do Estado, na parceria com a Cidade Legal, esse levantamento de área de risco, porque a gente pediu faz muito tempo. Só que eu não vou conseguir fazer os projetos técnicos e vai me amarrar. Aí eu falei assim, problema seu, que minha lado era do outro, né? Mas, ponderada que falou, o que vocês precisam?
A gente precisa do levantamento técnico do lado de lá. Será que vocês não podem contribuir? Isso é muito legal. Sabe quando a lei diz que o particular, se querendo, pode contribuir com os projetos e processos técnicos? É nisso. Então, nós fomos até lá e nós assumimos mais essas 3, 4 quadras dentro de área de favela, que não era nossa área, para poder fechar a poligonal do município, que não era nossa. Mas a gente esticou um pouquinho e disse assim, tá bom, então agora o que a gente vai fazer por vocês, tem como sair mais rápido? Não porque eu sou melhor ou porque eu vou passar na frente de outro, mas porque eu vou fazer um trabalho que vocês estavam aí na fila para daqui 5, 10 anos. E aí teve esse comprometimento que quando a gente entregar tudo, eles vão ficar com a área de risco, que já é o levantamento deles, e a gente com a parte técnica. Mas olha o pulo do gato. Aí que eu protocolo com todo o levantamento de todo o núcleo correspondente à área da ação civil pública, resolve o problema do município, eu vou e faço assim, eu quero agora essa reurb por etapas. Etapas, porque prestem atenção, a REURB pode ser feita por quadras, mas por favor, né, gente? Quadra, o que é uma quadra? Eu brinco que é uma porção de terra envolta por ruas, vielas, rios. É uma brincadeira, mas a quadra é uma divisão de lotes que eu tenho limites com conjunto ruas. de lotes, na verdade. É um conjunto de lotes que eu tenho limites de ruas ou de riacho, córrego, viela, enfim. Ela está delimitada num espaço. Então, eu não posso chegar e dizer que aquela... ou tirar metade dessa quadra, dizer que não é meu aderente, ou não ter essa rua demarcada. Também não posso ter rua no meio, pegar metade de uma, metade da outra. Eu tenho que ser coerente com o desenho urbano. Então, eu pego as quadras e, se ela for grande, vou desenhar, vai. Você pode, no máximo, chegar na prefeitura, se tiver, como é o caso desse loteamento, nós temos uma rua muito comprida. Nós delimitamos 3 quadras e um trecho de rua, então seria aquela primeira parte, um núcleo, a poligonal que a gente escolheu. Poligonal, né? E depois a continuidade, mas a gente limita bonitinho, coloca os números dos lotes, de 1 a 10, vou fazer agora, de 10 a 20, daquela rua específica. Mas você tem que sentar e compor com os analistas da prefeitura. Eles, juntamente com a gente, quando é um loteamento muito grande, que é esse que a Rose deu exemplo, são mais de 2.000 famílias. É pacífico? Vocês sempre vão lá bonitinho, assim, que nem a gente está falando? Conta a verdade. Aqui é REURB de verdade. Eu me lembro carinhosamente que o seu Carlos, que Deus o tenha, véspera de Ano Novo, de muitos anos atrás, recebemos uma ligação, nós estávamos na praia, né? Aí, pelo amor de Deus, nós vamos ser retirados lá até o dia 2, dia 3. A Rose, nós estávamos juntas lá, nós já fizemos uma reunião ali, já falamos, não, seu Carlos, a gente volta, a gente já entra com regularização fundiária, o senhor fique tranquilo. Depois nós fomos lá e é justamente esse que nós compusemos até agora, e seu Carlos vai sair, mas enfim. Se Deus quiser, tem uma rua em nome dele ainda. Mas não é essa questão aí que eu disse. Não, é que eu me lembrei dele e veio à mente, né? E o que eu quis dizer é o seguinte, essa interação com o município, entre técnico e o município arquiteto é assim, pacífica? Não é não, gente. Mas por que? Você é brava? Eu não sou. Nossa, eu tô me sentindo a Hebe aqui. Então, sabe por quê, gente? Tem algumas coisas técnicas. Eu já falei... Você não arruma uma confusãozinha? Conta aqui, só tem eu e você aqui. Você não arruma uma confusãozinha assim? Até um pouquinho desnecessária, às vezes. Arrumo confusão, gente. As pessoas pedem uns negócios que acham que a gente é louca, né? Eu falo, eu passei já dos 15, eu não aceito qualquer coisa. Se você tem justificativa técnica, é o que eu digo, a gente não briga, eu tenho que ter argumentação. Então, se você me pedir com argumento, eu vou responder que vou fazer ou não vou fazer, nós vamos fazer o que nós fizemos ali, que foi um termo de ajuste de conduta tácito. Não foi, não. O termo de ajuste de conduta é outra coisa. Não, mas era foi tácito. Um acordo tácito, de cavalheiros. Né? Foi. De damas, no caso. Não, eu estou brincando, mas a gente estava lá naquele acordo com eles. Na verdade, tem uma questão muito importante também na regularização fundiária que pode passar despercebido para você, mas é comunicação. É você tentar entender o outro. Olha só, nós tivemos, desde dessa brincadeira que eu brinco para a Ângela, porque ela é muito beligerante quando ela entende que o cliente dela e o caso dela tem que ser defendido, não dá para flexibilizar nos direitos e no meu cliente dela não vai pagar mais por isso. Custeio, exatamente. É um caso que nós tínhamos o limite, desculpa te interromper, o limite da poligonal, que essa tratativa vem de anos.
porque realmente são muitos processos e muitos entendimentos. No começo as pessoas tinham medo de aprovar, né, Rose? Insegurança que todos têm, mas a gente tinha a legislação que me pedia o polígono. Daí eu cheguei ali há 6 meses, 5 meses, 4 meses, me pediram 5 metros a mais o polígono, eu disse: "Eu não vou fazer". E aí que a gente chegou aqui. Na verdade, gente, todos queriam a mesma coisa. Sim. O município queria a nossa contribuição para que a gente pudesse finalizar a parte dele do outro lado da rua. Só que na primeira reunião, eu nem estava, olha só como o jurídico na mediação faz Foi falta. acordado diferente. Na primeira reunião lá atrás, foi combinado que seria por etapas, fizemos. E eles com o problema da poligonal lá do Ministério Público, tinham concordado, depois mudou de pessoas, voltaram atrás, a gente não tinha uma ata de reunião, porque a gente está lá quase que toda semana, então a gente achou desnecessário, olha só, mesmo você que já é experiente, você tem que revisitar conceitos, tem que sempre registrar tudo em ata para que não tenha nenhum problema, ou, enfim, nem extravie seus documentos, está tudo registrado ali. Voltaram atrás, aí depois, novamente, desenhamos a poligonal como eles queriam, com todos os lotes, sem ser por etapas, aí foram apresentar, queriam 5, atestada do outro lado da rua, queriam 5 metros a mais, que sabe que na lei não está. Só que, espera, queriam atestada de cada lote do outro lado da rua. Aí agora eu entro de novo. Foi pedido isso, mas hoje, que chegaram para a gente e claramente disseram contribuam e desenhem para a gente custeando a parte de lá, já era uma tentativa da gente, sem falar para a gente, sem diretamente pedir essa contribuição, eu acho que houve um constrangimento. Como é que nós vamos pedir para eles custear essa parte? Aí queriam... Não, eu acho que houve. Então, assim, foi uma sequência de ruídos na comunicação que causou até um certo desconforto. Uma saia justa. Uma saia justa. Uns queriam uma coisa, outros outras, ninguém falava claro, até que nós conseguimos colocar tudo na mesa e nos foi dito claramente, contribuam, por favor, com essa outra custeio. Aí a gente entendeu claramente, e a gente está contando tudo isso por quê? Porque é fofoca? Não. Não, é porque é interessante, REURB é interessante. Tem um outro caso aqui legal. E aí, só para concluir isso aqui, então quando você tem uma situação dessa, fala, gente, o que vocês querem? Deixa eu ver qual é o objetivo de vocês, o que vocês querem? Ah, eu quero uma medida de 50 metros em torno do núcleo, porque isso tem, por exemplo, tem um município aqui no interior de São Paulo, que ele pede isso e tudo bem, porque já está na legislação. E mesmo que não estivesse na legislação dele, mesmo que não estivesse na legislação dele, é ele, o município é a estrela da REURB e é o técnico do município que vai dizer ali como que vai funcionar o processo, se é uma cópia, se são 7 cópias, se é digital, se é mídia digital. Ele vai descrever, e se ele definiu, mesmo que não esteja lei, que tecnicamente você vai ter que desenhar 50 metros e te avisa isso, ok. Então, assim, às vezes essa situação vai acontecendo no meio do caminho, que ninguém te avisou, então sejam objetivos e perguntem. Porque depois do bolo pronto, não dá para falar que você quer metade de chocolate. Você tem que falar antes dele estar na receita, né? Isso é tratativa. Exato, mas mesmo assim, perguntem o que vocês querem, porque o importante, gente, é essa REURB ser concluída. Quem mais perde com essa REURB não concluída é o próprio município. E o ocupante, né? Sem dúvida, o ocupante. Então, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser falado. E às vezes você dê 2 passos atrás, desculpa, Angela, só para concluir. Tudo bem. 2 passos atrás... Respira, calma e fala. Qual é a solução que nós vamos encontrar para isso? Quando vocês têm uma área, o que a gente faz hoje? Vem clientes até nós delimitamos essa área, pode ser num site normal, pode ser no Google, vai gente, a gente vai e delimita para quê? Para conhecer aquela área. Faça uma visitinha lá, veja mais ou menos quantas famílias tem, anota o nome, endereço, telefone, CPF, RG, brincadeira, mas do núcleo, e me sento com os técnicos da prefeitura, para eles dizerem para a gente se pode ser feito, se tem possibilidade, ou se já está sendo feito, porque não, pode ser, tem caso que eles já estão fazendo, né? E aí vocês, a partir dessa assertividade do município, e eles dizendo para vocês o que eles precisam, aí sim, você fala para o seu cliente, vamos fazer. Né? Primeiro você diz, é possível, vamos levantar. Não, eu ainda vou mais. Depois... Vamos ver o que é possível. Sim. Porque não é pastel, não é pastel. Por isso que tem muita gente dizendo... Não, às vezes tem pastel na reunião. Tem reunião, tem.
Tem. É porque tem reunião, gente, que é dentro de núcleo, que tem. A pastel. gente normalmente faz reuniões de sexta-feira à noite, de sábado, e é dia de pastel. Eu brinco que é suco de cana, mas é garapa, maravilhoso. E a gente faz essas reuniões lá com pastel e caldo de cana. Mas assim, muita gente não sabe Tem som. fazer, não sabe levar, Tem não som. sabe manejar. E é necessário que você saiba a gente não se iludam. A gente estuda 24 horas por dia, Não, eu estudo mais. Ela deve estudar, mas ela não dorme, né? Enfim, a gente estuda muito. Então, às vezes, Não, eu estudo muito. ela estuda muito. E nós somos, o nosso nível de detalhes, eu sou muito detalhista, exigente, então eu não consigo engolir algumas coisas, ela falando de lá, calma, vamos conversar. Mas uma coisa legal. É porque o advogado, a gente estamos nesse Ele está na argumentação. Está treinado para Tá na fazer mediação. argumentação. Olha só, gente, tem um E o município. arquiteto é artista, né, gente? Mais ou menos, né? Artista. Aí tem um município que a gente fez todo o levantamento. Quadra, lote, rua, poste, boca de lobo, tudo. Pá, protocolamos a documentação inteira. E dá para você tirar os lotes. Tira tudo. Dá para tirar o lote, boca de lobo, lote, tudo? tira Eu só tudo. quero o ADU. A gente fala, oi? Quero Perímetro. o perímetro, o polígono. Então, nós fizemos, claro, o município que manda, mas isso é um auto de demarcação urbanística que está em desuso, mas eles acham mais fácil, nós estamos fazendo. Aí até eu preciso agora voltar, porque ele me perguntou, e os lotes? Eu falei, tá lá. Mas é assim, é o dia a dia de lidar com as pessoas que estão do outro lado analisando. Nós temos cabeças diferentes, nós temos pensamentos diferentes, a gente lida com pessoas, as pessoas do núcleo, que são fragilizadas porque não têm a sua documentação. Ou são arrogantes porque Também. compraram imóveis de altíssimo padrão e acham que tem que sair ou que vai lá e não registra. Eu paguei, eles têm que fazer, sabe? Ou então, gente, assim, tem gente que de verdade, agora uma área jurídica, tem gente que chega lá e chora, porque quando você fala que aquele documento dela, ela falou, minha casa tem documento, e ela vai e te leva um contrato de gaveta, ou um instrumento particular, ou ela te leva uma escritura pública que não é registrada, ela acha, não, eu tenho escritura, eu tenho registro, ela fala, eu tenho registro e aquele contrato porque eu tenho escritura, mas na verdade, o direito brasileiro, para você ser considerado proprietário, não basta você ter a escritura, você tem que estar com ela registrada. Então foi assim que foi feito é assim que é a nossa matriz registral, é assim que se atribui a propriedade, desde que esteja registrada no cartório de direito de imóveis. Condomínios verticais, todo documentado com fração ideal, gente, pelo amor de Deus. Olha só, às vezes você tem condomínios de 13 blocos com 26 prédios, 2 prédios cada bloco, e cada um deles com 100 apartamentos. E aí você está dentro de um terreno, se você for ver as frações ideais, não cabe todo mundo naquele terreno. Pois é, isso é falta de documento. Olha, pela equipe técnica ali vendo, se comentando, se olhando feio, acho que a gente passou. Falou demais. A gente falou demais. Falou demais? Acho que não, eu acho que REURB a gente ficaria aqui anos. Não, brincadeiras à parte, eu queria perguntar 2 coisas para você que eu sei que te incomodam muito, eu vou tocar nessa ferida aí. Me diz uma coisa, arquiteto e engenheiro, não estamos nem falando de topógrafo, que é uma outra... Não, vamos começar de novo, vamos ver de novo, mas não é corte, é começar de novo para eu apimentar. Topógrafo, técnico e agrimensor, pode assinar um projeto de regularização fundiária? Não pode, não pode. NA-OTIL. A legislação diz nos artigos 35 e 36 que engenheiros e arquitetos com CREA e CAL assinam o projeto de regularização fundiária. Os nossos queridos, sem vocês não há REURB, mas vocês são responsáveis pelo levantamento técnico e vocês assinam por isso sim. Mas a responsabilidade técnica, me desculpem, está na legislação do projeto. Então vamos deixar claro,
O técnico em agrimensor, o topógrafo, ele assina os levantamentos técnicos, que são entregues ao arquiteto e engenheiro, Isso. que faz o projeto de regularização fundiária e que emite a ARRT ou a ART ART. do projeto, do processo de regulação fundiária, sendo sua a responsabilidade desse projeto. Sim, olha, gente, eu sou professora de muitos anos de técnicos. Há muitos anos Há todo mundo muitos sabe. anos também. São os queridos, queridos. E sem vocês não se faz técnica, a gente não Queridos não, consegue são trabalhar. importantíssimos, são profissionais de de extrema ponta, né? necessidade. Sem vocês E não tem REURB. é complicado, até os meus amores têm que seguir normas. É para uma outra live, né? Porque o povo esquece que tem que seguir norma para fazer tudo, para desenho. Isso aqui não é live não, isso aqui virou seriado. De Seriado, tanto que a é gente verdade, fala. né? As loiras da REURB. Mas enfim, gente, a gente precisa saber as normas técnicas para levantamento, normas técnicas para desenho de representação, normas técnicas. Então, são essas pessoas que estudam e que trabalham com as normas técnicas de topógrafos que passam para a gente as informações corretas daquele levantamento. Perfeito. A primeira pimenta eu já digeri. A segunda. Lá vem. Engenheiros e arquitetos, ambos são e engenheiros agrimensores que podem assinar aí o projeto de regulação fundiária, porque tem a RT, ART ou RRT, mas eu te pergunto. Pois é. Engenheiro pode assinar diagnóstico urbanístico, laudo urbanístico, projeto urbanístico? Pois é, olha só. Eu estudei, eu sou formada há 40 anos, a minha faculdade foi excelente, eu sou arquiteta e urbanista. Eu assino projeto urbanístico. Me perdoem os meus colegas da engenharia. Vocês têm urbanismo? Eu já dei aula para vários profissionais da área que não sabiam desenho técnico. Que a gente aprende en passant na faculdade, não é um demérito. A gente tem que especificar mais para a pessoa saber trabalhar. Agora, urbanismo, me desculpem, os nossos colegas, mas você vai ter que fazer uma pós-graduação na área de urbanismo para você poder assinar o projeto urbanístico. Mas isso está... Então, eu vou fazer uma combinação com você. Vamos aqui, levantar, né? Não, é um desafio. Eu vou me comprometer. Na verdade, eu vou te desafiar. Sim. Eu te desafio a olhar nas normas técnicas de engenharia. Normas técnicas não, o código de atuação. O código de atuação, o livro de atribuições dos engenheiros arquitetos. Eu me comprometo a procurar para poder ou bater o martelo e dizer que não pode, ou para voltar atrás e dizer pode. Desculpe, eu errei, pode. Desculpe, eu errei, né? Mas é isso, com a gente é isso. Gente, a gente aprende com os erros, com os enganos, mas a gente tem a sabedoria do trabalho executado, né? A humildade de falar, não sei, vou procurar saber, porque cada núcleo é um núcleo, gente. Cada situação é uma situação. Tá assim de pai e mãe da REURB por aí, tá assim de vaidades brigando por aí. A gente quer trabalhar e vou falar uma coisa para vocês. Há mais de 10 anos atrás, dava para saber, dava para contar nos dedos quem trabalhava com regularização fundiária. Depois da Lei 13.465, isso pulverizou para a iniciativa privada e graças a Deus, porque agora o país inteiro fala de REURB, o país inteiro está sendo regularizado graças à iniciativa privada, e não é porque o poder público é ruim, é porque não tem braço nem perna para tudo. E aí a gente bate palma à iniciativa privada que está levando o Brasil afora essa REURB. E por que a gente está falando isso? Estou dizendo isso porque tem muita gente trabalhando, muitos engenheiros, muitos arquitetos, e fica aí nesse bate-boca de pode RT, ART, agrimensor. Então, assim, para a gente finalizar, eu vou repetir aqui o nosso compromisso, nosso não dela, tá? É o meu. Que ela vai pesquisar aí nos códigos de atuação das duas profissões para a gente poder vir aqui e gravar, para você gravar um vídeo das suas atribuições. E eu também tenho uma proposta para fazer. Se vocês gostaram desse bate-papo da gente e quiserem mais, coloque aí para a gente fazer mais conversas como essa, coloquem questões, porque perguntas que enriquecem para a gente falar com vocês sobre REURB ou outro assunto. Se quiser falar de culinária, eu também faço. Não, culinária não. Porque aqui é REURB na prática, do jeito certo, sem segredo e descomplicado.